Oi pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos dar continuidade ao tópico do apagão digital, o apagão das telecomunicações no Irão. Eu fiz um vídeo anterior onde demos aqui um bocadinho conta desta situação, falámos sobre o Starlink, sendo ele uma grande opção para ajudar povos que estão a ser, neste caso, abafados sobre este ponto de vista, portanto, por parte dos regimes, falámos um bocadinho sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição e vai estar também no primeiro comentário afixado para vocês irem lá ver o primeiro vídeo. Antes de verem este, vejam o primeiro também, porque eu aqui vou corrigir uma pequena informação que dei lá de forma errada. E vamos dar continuidade. Nessa altura, esse vídeo ficou completamente abafado no YouTube porque havia aí um problema no próprio YouTube, por isso muitos de vocês têm a certeza que não viram. E portanto, este vídeo vai sair na sequência do primeiro e eu peço-vos que vocês passem por lá. Peço-vos também três coisas, que é aquilo que peço sempre. Like já desde o início no vídeo, subscrever o canal e, se caso queiras apoiar, podes carregar no botãozinho aí do aderir e por apenas 99 cêntimos por mês podes-te tornar um apoiante e ter acesso aos nossos conteúdos de uma forma prioritária. Ou seja, assim que eu o lanço para o YouTube, tu tens imediatamente acesso a esse conteúdo. Vamos lá então aqui fazer um pequeno resumo. Como eu tive a oportunidade de falar com vocês recentemente nesse vídeo, que eu espero que vocês tenham visto antes de continuar a ver este aqui, um, basicamente o Irão está a passar por um momento muito complicado, o povo está a manifestar-se contra o regime de uma forma, como acredito eu, quase que nunca fez, portanto as coisas estão-se a intensificar muito mesmo, e uma das formas que os regimes que tentam oprimir as suas populações têm hoje em dia, em 2026, para tentar garantir que isto não se espalha, nomeadamente para ouvidos e para olhos que lhes possam fazer frente, nomeadamente Donald Trump, que já ameaçou que iria fazer alguma coisa no Irão se o Irão continuar com este tipo de brincadeiras, e portanto a forma, nomeadamente a questão mais agressiva, que é fazer mal às pessoas e etc. Um, e portanto o Starlink tem aqui uma importância grande, porquê? Porque uma das coisas que o Irão faz imediatamente, não só o Irão, mas os países que estão a ser governados, digamos assim, por regimes autoritários, é precisamente acabar com as comunicações sempre e quando alguma coisa pode fugir do controle deles. Portanto, eles querem imediatamente que as pessoas deixem de ter acesso à internet. Porquê? Primeiro, como eu disse no vídeo anterior, limita a capacidade. Quando eu digo internet, digo também comunicações de telefone, etc. Portanto, o pessoal fica em blackout total. Inclusive, há cidades no Irão neste momento que nem energia têm. Portanto, é ficar sem energia, sem internet, para tentar limitar ao máximo os protestos. E portanto, claro, num sentido de não permitir que o pessoal se comunique entre eles para a marcação das manifestações, dos locais, dos horários e dessas coisas, e acima de tudo para não passarem imagens daquilo que o regime vai fazer cá para fora, nomeadamente para a comunidade internacional. Isto já tinha sido assim anteriormente e acontece que o Starlink sempre foi visto como sendo uma ferramenta que ajuda imenso, ok? Porque imaginem, numa situação, num contexto de guerra, como eu como eu falei, por exemplo, no primeiro vídeo também, em que a Ucrânia se encontra, a Starlink é absolutamente fundamental aqui. Neste caso a SpaceX que vende o Starlink, é absolutamente fundamental para garantir aos ucranianos essa conexão, porque os russos, entretanto, já destruíram todas as suas infraestruturas, ou grande parte das infraestruturas, seja a nível das telecom, seja a nível da eletricidade, que acaba por tornar obsoleta a questão das telecom também. Por isso, no vídeo anterior, eu considerava, até ao vídeo anterior, eu considerava precisamente que o Starlink era mesmo o sistema que iria garantir que estes regimes iam perder a mão nesse sentido. Mas enganei-me redondamente. E não me enganei sem aviso. Ou seja, já no vídeo anterior houve um subscritor que disse, só para ficar aqui claro, há a possibilidade, apesar de ser mais difícil, de bloquear os serviços Starlink, nomeadamente através de serviços que bloqueiam o sinal, apesar de ser mais difícil, porque lá está, os satélites da Starlink estão em constante movimento e por isso fica mais difícil fazer aquele tipo de bloqueio. Eu, por exemplo, coloco aqui um bloqueador de sinal por uma determinada direção e todo o sinal nessa determinada direção fica sem funcionar, mas como o satélite está constantemente em movimentação, é preciso estar constantemente aqui a corrigir isso. O Irão arranjou aqui uma forma de limitar a situação, ainda mais que foi através de tecnologia militar que faz uma interferência a nível dos sistemas de GPS, ok? Eu vou ler a notícia, vamos ler aqui um bocadinho mais a notícia, porque eu também não sou nenhum expert nisto, e vamos falando. Portanto, o que é o interruptor de desativação?
ok? Portanto, isto basicamente é traduzido, isto em inglês acho que é o kill switch. Kill switch, exatamente. Portanto, isto é basicamente uma tecnologia do tempo da Guerra Fria que está a ser utilizada para bloquear a internet Starlink durante os protestos. Deixem-me só vir aqui tudo para baixo, só para vos dizer já uma coisa, ok? Que é para nós nem irmos mais longe. O Irão criminalizou a utilização da Starlink e de outras ferramentas não autorizadas de internet via satélite com penalidades severas para usuários ligados à espionagem ou cooperação com Estados hostis, tornando a conectividade via satélite um risco legal e um desafio técnico para os manifestantes. Ou seja, já era crime no Irão utilizar dispositivos Starlink. Atenção a esta brincadeira. E vocês sabem que a justiça do Irão. Bom, o Irão ativou o kill switch para bloquear a internet via satélite Starlink no meio dos protestos por todo o país, utilizando tecnologia de interferência de nível militar para cortar as comunicações. O governo iraniano teria ativado o kill switch de grau militar para interromper a internet via satélite Starlink no meio dos protestos antigovernamentais generalizados. A tática ocorre enquanto as autoridades impuseram um dos apagões mais extremos de internet da história recente, isolando os cidadãos tanto das redes locais quanto da conectividade global. Este uso sem precedentes da interferência via satélite destaca como as ferramentas modernas de comunicação se tornam campos de batalha em crises políticas. Este é o primeiro ponto. Hoje em dia, ah, as comunicações são mais importantes que nunca. E eu acho que isto vai fazer o Sr. Elon Musk repensar significativamente a sua posição. Porque até agora, e não só o Elon Musk, não só a Starlink, há outras empresas neste momento a desenvolver tecnologia de conexão à internet e até chamadas por satélite, ahm, que precisam mesmo de pensar isto. Eu acredito que a nível militar já existam sistemas mais robustos e mais complexos, mas a nível daquilo que. Ou seja, eu acredito que no pensamento do Elon Musk existe uma coisa que é para adicionar uma nova camada de músculo, digamos assim, ao mundo livre. O acesso a uma ferramenta que seja generalizada, ou seja, o objetivo inicial da Starlink é conseguir fazer com que a conectividade chegue a 99,9% do globo, ok? Porque se vocês pegarem no vosso telefone e forem para o meio da Amazónia, vocês estão entalados, não vão ter qualquer tipo de conectividade. E o mesmo acontecia em algumas zonas dos Estados Unidos, que são uma economia super desenvolvida e um sítio onde supostamente se investe seriamente nas redes e etc. E portanto a Starlink veio resolver isso. Se eu quiser agora, se eu tiver acesso à Starlink, ou seja, se eu conseguir colocar o meu equipamento a apontar para o céu no meio da Amazónia, eu tenho internet quase como se estivesse aqui em casa. Não é? Portanto, e que se tiver, obviamente, uma fonte de energia, que neste caso é possível com aquelas power banks hoje em dia gigantescas e tal, e painéis solares, aquelas coisas todas. Portanto, basicamente, o Elon Musk tem essa ideia. O mundo livre e, acima de tudo, o mundo desenvolvido vai necessitar de conectividade em quase 100% da nossa zona territorial. Perceber que existem, que ele certamente já teria acesso e conhecimento que existem formas de bloquear o serviço. Agora, que um Estado utilize claramente um bloqueio de nível militar, ok? Contra um serviço da Starlink, isto pode colocar em causa aquela que é a ideia, pelo menos para mim, coloca aquela que é a ideia da importância e da magnitude que a Starlink pode ter nessa abertura do mundo para o mundo livre, ok? Acima de tudo é isso, que é os países mais desenvolvidos, o mundo ocidental, a querer levar para as zonas mais, diria eu, com mais escassez de informação, vamos dizer assim, este tipo de ferramentas. E depois nós sabemos que este tipo de países, ou seja, acabam, assim como nós, não é? Nós aliamos a quem é parecido connosco, não é? Portanto, o tipo de alianças do Irão é quem? É a Rússia, é a Coreia do Norte, ou seja, estão a perceber, não é? Portanto, o nível de amigos que aqui estão em causa não são forçosamente gente muito recomendável sob o nosso ponto de vista. Avançando. O que é este kill switch? Basicamente, o termo kill switch geralmente refere-se a um mecanismo de emergência que para ou desliga instantaneamente as operações, frequentemente utilizado em máquinas ou softwares para prevenir danos. No contexto dos protestos do Irão, o kill switch descreve uma ferramenta digital que o governo está a utilizar para cortar o acesso à internet, especialmente serviços baseados em satélite como o Starlink, que contornam as redes tradicionais de telecomunicação. Ou seja, as tradicionais para eles é fácil. São todas pertencentes ao regime,
faz o que o regime quer, cortou, acabou. O problema é onde eles não conseguem chegar. Enquanto um interruptor para desligar em máquinas para equipamentos, rapidamente, peço desculpa que está em tradução livre, o interruptor digital de desligamento do Irão, ou seja, o kill switch, funciona a bloquear sinais e interromper os canais de comunicação do espaço para o solo. Especialistas dizem que a tática se assemelha mais a uma interferência agressiva do que a um simples interruptor on-off, abafando efetivamente os sinais de satélite utilizados pelos receptores da Starlink. Como é que funciona este interruptor? Portanto, a abordagem deles vai para além da questão de um simples apagão. Em vez de simplesmente desligar as redes nacionais de internet, as autoridades estão a utilizar interferências militares e interferências de GPS para bloquear os sinais dos quais os terminais Starlink dependem ao direcionar a frequência mais fraca, de satélites e os sinais de GPS que ajudam o sistema a orientar-se. O governo pode tornar os dispositivos Starlink ineficazes sem desabilitar fisicamente os satélites. Essa técnica lembra táticas utilizadas em zonas de conflito, como a Ucrânia, onde equipamentos potentes de interferência interferem em sistemas de satélite e GPS em terra. Ok? Portanto, basicamente aquilo que eles estão a fazer é, em vez de fazer algo que coloque em causa o satélite, que desligue o satélite, simplesmente interferem na frequência e colocam em causa a capacidade dos equipamentos em terra de utilizarem o sistema GPS, ou seja, para localizarem o satélite, ou seja, fazerem comunicação entre a Terra e o espaço. A partir daqui, este equipamento fica obsoleto porque já não se consegue conectar, ou seja, criam aqui uma outra barreira. E eu acho, seriamente, que o Elon Musk devia de pensar em olhar para isto. É o que eu acho. Devia de olhar para isto. Porque é que o Irão interrompe... pronto, portanto, aqui basicamente é o assunto que vocês já sabem. Portanto, depois de terem apagado, ou seja, de terem reduzido o acesso à internet local, o pessoal foi todo a correr para a Starlink para tentar trazer informações cá para fora. Porque ao fim e ao cabo, meus amigos, percebam, nós estamos a viver num mundo neste momento onde, em primeiro lugar, seríamos muito ingênuos em acreditar que a decisão de fazer um protesto desta magnitude no Irão, e atenção que isto aqui já sou eu no domínio das minhas análises, vocês depois, eu um dia, como eu vos disse, quererei fazer um canal a falar sobre isto, mas seria muito difícil imaginar que o povo iraniano neste momento se tivesse lembrado e acordou para fazer uma manifestação gigantesca. Okay? Há aqui um segundo interesse. Um bocadinho parecido com aquilo que aconteceu na Praça Maidan, na Ucrânia, quando alguém do Congresso americano andou lá, no meio das batalhas. Portanto, os Estados Unidos estão sempre por trás deste tipo de coisas, nomeadamente através da sua Intel, precisamente para dar foco. Neste momento, os Estados Unidos já queriam entrar no Irão. Okay? Já fizeram um bombardeamento inicial, já eles querem de vez colocar ali boots on the ground, ok? Nem preciso, não é? Porque têm tecnologia para andarem no céu ou estarem lá não sei quantos quilómetros num porta-aviões de centenas de milhares de milhões de dólares e resolver o problema, mas eles precisam de entrar lá e então precisam de um pretexto para que isso aconteça sem que seja algo que, não é? Um bocadinho à la Venezuela, não é? A questão do cartel a los solos. E então, basicamente, estes protestos vão ser esse pretexto, ok? Ou seja, neste momento eles precisam do quê? Fortalecer as manifestações ao máximo que puderem para que essas manifestações levem a que o regime perca a cabeça, cause algum tipo de dano que seja inadmissível do ponto de vista dos olhos ocidentais, que justifique a entrada dos Estados Unidos lá. O Starlink tem esta importância e o regime de lá sabe que é, eles vão oprimir, eles vão fazer coisas com as quais nós não concordamos e quanto mais o mundo ocidental souber, mais pessoas vão precisamente dizer aquilo de aquele Trump é assim um bocado manhoso e tal, mas o gajo até tem razão. Epá, realmente, e eles sabem, quanto mais imagens saírem, mais difícil será para eles. E a Starlink tinha aqui este condão. E as pessoas estão a ou seja, as pessoas que lá estão sabem disso. Quanto mais violentas, quanto mais agressivas forem estas manifestações lá, maior a probabilidade de Donald Trump intervir lá. Ok? Donald Trump e a comunidade internacional, certamente. E neste caso até Israel, que vai certamente apoiar esse ataque. Portanto, percebem o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é isto. E é importante que vocês entendam isto para além da questão das telecom. Avançando, para não vos chatear muito com isso. Bom,
O Irão já tinha utilizado este tipo de sistemas antes? Sim. Portanto, o Irão já tem um histórico de vários apagões de internet durante grandes protestos. Já o tinha feito durante os distúrbios de 19 e de 22. E a recente, a mais recente, acabou por fazer com que... portanto, utilizaram sempre esse sistema de bloquear redes sociais e neste caso também aqui as redes móveis. Esta estratégia do kill switch já vai para além disso, não é? Portanto, já vai com o objetivo de mirar diretamente aqui os satélites. Porque é que o Starlink é importante? Vamos só aqui ler. Portanto, basicamente, operado pela SpaceX, utiliza uma constelação de satélite, torna especialmente valioso em países onde os governos restringem ou fecham serviços tradicionais de internet. Em protestos anteriores, incluindo nas manifestações de 22, após a morte de Massa Amini, muitos iranianos recorreram à Starlink para compartilhar informações sem censura e transmitir eventos ao vivo. Antes da recente repressão, estimativas sugeriam que 30 a 80% do tráfego de Starlink foi interrompido à medida que o bloqueio se intensificou, efetivamente cortando o serviço para a maioria dos utilizadores dentro do país. O Irão também criminaliza, já tínhamos lido isso. Portanto, meus amigos, há de facto aqui várias coisas a ter em conta. Primeiro, a situação do Irão continua-se a complicar muito. E eu acredito que durante os próximos dias vai continuar assim. E neste momento, até já há informações que Donald Trump já reuniu com especialistas militares, conselheiros militares, na Casa Branca, no sentido de estudar uma intervenção direta lá. Segundo lugar, as telecom são colocadas em causa em todos os lugares onde existe algum tipo de repressão. Portanto, é importante perceber que nem tudo aquilo que nós temos pode ser dado como garantido, depende do regime que lá estiver. Esperemos nós que nunca seja o caso de análise aqui na zona onde nós habitamos. Em terceiro lugar, Starlink não é tão, digamos assim, forte como eu imaginava e fui avisado por vocês e acredito que se calhar também possa ser uma informação importante para vós. Portanto, eu não sei, se calhar alguns de vocês não sabem, mas também se calhar muitos de vocês já sabiam. Portanto, eu acreditei que a Starlink fosse ainda mais resiliente a este tipo de ataques, principalmente quando nós pensamos no Irão, mas ao mesmo tempo um país como o Irão é um país extremamente pobre, vamos dizer, do ponto de vista social, mas infelizmente estes regimes são muito ricos, não é? Principalmente por causa da questão do petróleo, são muito ricos para tudo o que é posta. Okay? Questões militares, este tipo de sistemas de interferência militar, bombas, armas, porcarias, isso aí eles são milionários, são todos milionários, porque é aquilo que mantém o regime ao fim e ao cabo. Mas pronto, portanto, imaginar que o Irão tem esta tecnologia, e o Irão, se o Irão tem, né, todos os países aliados, etc., terão também. Portanto, há aqui de facto uma importância. E eu acho sinceramente que um dos pontos que a NATO, enquanto, neste caso, estrutura de defesa militar, e os Estados Unidos em particular, e os seus aliados que tenham interesse neste tipo de processos, apesar de que nós sabemos sempre que os Estados Unidos têm sempre dois tabuleiros, não é? Os Estados Unidos dizem assim: eu vou ali interferir militarmente com o objetivo de salvar o mundo, eu sou o polícia, sou o xerife, ok, tranquilo, nós sabemos, mas por outro lado, os conflitos levam a quê? A consumo de armamento. Quem é o principal produtor de armamento? Os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos andam sempre nesta vida, não é? Money talks, mas entretanto tem aqui uma boa motivação. Enfim, são assuntos muito complexos para falar aqui num vídeo que não tenha 2 horas. Mas em todo caso é isto. Eu acho que de facto que a NATO, os próprios Estados Unidos, os Estados Unidos em particular com a Starlink, deviam de, se eu fosse, neste caso, alguém que estivesse na Casa Branca e percebesse de facto que este sistema começa a ter aqui contramedidas, claro que eles sabem, mas eu tentaria reforçar este tipo de serviços porque já se percebeu que este serviço pode de facto mudar o mundo, não é? E eu imagino, por exemplo, o que é que será, apesar de que o exército dos Estados Unidos vai sempre ter tecnologia, ou seja, o Starlink se calhar é uma coisa absolutamente obsoleta do ponto de vista da questão militar dos Estados Unidos, mas imaginem o que é haver alguém que se oponha aos Estados Unidos com tecnologia mais agressiva neste sentido, okay? Causar um apagão eletrónico. A guerra eletrónica sempre houve, mas eu acho que de facto o Starlink pode ter uma importância muito significativa sob esse ponto de vista. Mas pronto, vamos deixar isso para outro vídeo. Fica aqui um vídeo em primeiro lugar, de atualização sobre este assunto, que eu vou continuar atento, porque de facto pode estar aqui em causa ou alguma coisa muito má que pode acontecer, ou ao mesmo tempo alguma coisa muito boa, não é? Porque ao fim e ao cabo nós não sabemos a 100% como é que está o programa nuclear do Irão, não é? Quem queira saber, ninguém sabe a 100%, ninguém sabe. Hum, enfim,
E neste caso, um ataque por parte dos Estados Unidos ao Irão é a segunda machadada naquele grupinho, não é? Portanto, foi a Venezuela, agora o Irão. Não sabemos como é que o Putin vai reagir a isso. Enfim, mas pronto, fica aqui um vídeo de continuação, de seguimento deste assunto e também aqui um meia-culpa, porque de facto passei aqui uma ideia. Porque era a ideia que eu tinha, ok? Eu não vim aqui fazer desinformação, foi a ideia que eu tinha, era aquilo que eu conhecia e ver agora neste momento que de facto existem contramedidas muito significativas contra o Starlink, deixa-me aqui um bocadinho mais preocupado. Digam nos comentários o que é que vocês acharam e vemos então no próximo Viciado Comentar.